sei que eu olhando para trás do meu dia, ao longo do meu dia, seja por curtos momentos ou longos momentos, sei que eu priorizei o Senhor. E eu acredito que esse incômodo de você identificar que a sua dificuldade é de não ter esse tempo de qualidade, é porque você já entende que Deus tem te chamado e você não tem correspondido a isso. Todo dia eu tenho dias de qualidade com o Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast dos Veloso. No episódio de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre relacionamento com Deus, sobre vida de intimidade com Deus. E novamente essa ideia de tema foi porque eu abri uma caixinha lá no meu Instagram perguntando para as pessoas que me seguem qual é a sua maior dificuldade como cristão. E uma das pessoas respondeu que a maior dificuldade é ter tempo com ele, só eu e ele. Falta de tempo, não ter relacionamento com Deus, ou seja, não parar para orar, talvez, não ter um momento, de intimidade. Essa é a maior dificuldade dessa pessoa. E a gente acredita que não seja somente dessa pessoa, mas que muitos cristãos têm dificuldade de passar tempo com Deus por conta de todas as atividades do dia a dia, uma falta de conhecimento de como que é passar tempo com Deus, o que é certo, quanto tempo a gente deve passar, a gente deve orar, a gente deve ler a Bíblia, como que deve ser esse momento de intimidade com Deus. Então, às vezes a pessoa ela diz que não passa, mas às vezes ela já até passa e não sabe, ou uma pessoa acredita que passa, mas na verdade ela está só cumprindo ali um checklist da lista dela e na verdade não tem relacionamento com Deus. É como se fosse ir, fui à academia, beleza, fui à academia, marcou lá, tive meu momento de 30 minutos com Deus, mas será que de fato essa pessoa ela tá tendo intimidade com Deus? Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais sobre isso. E para começar aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. O que é ter tempo de qualidade com Deus? Acho que é interagir com o Senhor, ter relacionamento com Ele no sentido de ser uma troca. Para mim, eu acho que ter relacionamento com Deus é, primeiro, entender que Ele é o primeiro e maior interessado nesse relacionamento. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que fez todo o trabalho, digamos assim, para que a gente pudesse estar junto, para que a gente pudesse se relacionar. Então, eu preciso entrar nesse relacionamento, eu preciso ter esse momento com o Senhor, ou qualquer momento que eu me sinto, digamos assim, impelido a estar com Deus, eu preciso me lembrar que, cara, Ele pagou o preço para que eu pudesse fazer isso. Não é algo tão simples. Se você olha para a história da humanidade, se você olha para a história do povo hebreu e tudo mais, não era simples você chegar na presença de Deus, você falar com Deus. Então, o fato da gente poder parar e estar na presença de Deus e orar e se relacionar com Ele foi fruto de algo muito grande que aconteceu. Foi fruto do sacrifício de Jesus, da morte, da ressurreição, fruto do derramar do Espírito Santo. Então, eu preciso entender, antes de tudo, se eu quero, se eu não quero, se eu desejo, se eu não desejo, Deus ele é o principal interessado. Ele me quis antes de eu querer Ele. Eu preciso responder a isso. Então é essa a resposta. Esse momento de intimidade com Deus é responder a esse desejo de Deus primeiro de estar com a gente. Antes mesmo até do que o nosso desejo de estar com Ele. Porque às vezes nem sempre a gente vai estar com esse desejo de estar com Ele por, enfim, uma infinidade de motivos, sei lá, seja pelas questões desse mundo, seja pela falta de valorização da presença, seja lá o que for. Querendo ou não, esse momento de intimidade precisa partir do fato de que houve alguém mais interessado que pagou o preço para que a gente pudesse estar junto e eu preciso responder a isso. Eu preciso estar ali, eu preciso estar com Ele. Ele é merecedor de que eu esteja com Ele. Agora, quando a gente está junto com o Senhor, eu não acho que necessariamente tenha regra. Para mim, um bom tempo com Deus é um momento em que eu tenho certeza da presença do Senhor, em que eu tenho essa convicção dentro de mim, se eu estou sentindo algo ou não, se eu estou tendo um momento sobrenatural ou não, independente disso, eu tenho a certeza de que Ele está presente. E o momento em que eu estou entregue ao Senhor, em que Ele é o meu foco, em que Ele é meu alvo, em que eu quero, seja ouvir dele, seja falar algo para Ele, seja expor meu coração, seja me quebrantar, seja agradecer, seja algo que for. Eu tô ali por Ele. Então eu acho que a intimidade, um bom momento de intimidade com Deus é um momento que existe essa troca. Não a regra, não, porque Deus tem que falar, eu tenho que falar, eu tenho que orar tantos minutos, ou eu tenho que escutar, ou ficar quieto tantos minutos, não. É um relacionamento. Tem momentos que eu vou ficar quieto, tem momentos que eu vou falar, tem momentos que vai ter essa troca constante, enfim. Eu acho que é isso. É responder a, primeiramente, o interesse de Deus e, segundo, esse momento de interação, de diálogo. Assim, de forma prática no seu dia a dia, o que é tempo de qualidade com Deus de verdade pra você? Assim, tipo, quando você define, eu tive um momento de qualidade com Deus hoje. Tive um momento de qualidade. Primeiro, eu priorizei Ele. O que é priorizar Ele? Isso não necessariamente é o fato de eu estar ali 1 hora parado no meu lugar secreto com o Senhor. Maravilhoso quando isso acontece. Mas não, eu sei que eu olhando para trás do meu dia,
ao longo do meu dia, seja por curtos momentos ou longos momentos, eu sei que eu priorizei o Senhor. Eu sei que a minha mente estava focada nele, eu sei que eu falei com ele, eu interagi com ele, eu estive aberto para ouvir dele. Eu adorei ao Senhor, eu louvei ao Senhor, tive relacionamento com ele através da palavra. Tudo isso para mim são indicativos de que eu tive um bom dia de intimidade com o Senhor. Aí você acha que você tem todo dia esse tempo de qualidade? Como que é? Um dia diferente do outro? Um dia diferente do outro. Eu acho que todo dia eu tenho dias de qualidade com o Senhor, mas é claro que naturalmente eu não olho cada dia como igual, né? Tem dias que eu sei que, cara, esse dia realmente os meus pensamentos, o meu foco estava completo nele ao longo de todo o meu dia, sabe? Tem outros dias que, infelizmente, a gente se permite ser levado pelo nosso dia a dia e aí a qualidade está nos momentos que a gente consegue, opa, peraí, eu preciso parar, eu preciso focar no Senhor. Maravilhoso é o dia que tem tudo. Maravilhoso é o dia que você acorda, no momento que você acorda, no momento que você vai dormir, você está pensando nele, você está se relacionando com ele, mesmo quando você está fazendo outras coisas, você está atento ao Senhor, para momentos no secreto com ele, os momentos que também você não está parado no secreto, trancado num quarto, ainda assim você pode olhar para trás e dizer, caramba, eu tive com o Senhor, eu me relacionei com ele. Quando eu estava dirigindo, eu estava adorando, quando eu estava caminhando, sei lá, eu estava falando em línguas. Mas eu acho que difere. A gente tende, naturalmente, eu acho que às vezes, a valorizar mais um dia em que a gente teve aqueles momentos em que a presença do Senhor foi manifesta. Fechou a porta do quarto e tudo mais, mas às vezes a gente tem uma tendência de valorizar mais, e eu não tô dizendo que isso é errado, às vezes é o que a gente às vezes mais anseia. É ter aqueles momentos em que a presença de Deus veio tão forte que a gente não aguentou, que a gente chorou na presença dele, que a gente se quebrantou na presença dele, que a gente se entregou no momento de louvor, de adoração, assim, sabe? Que a gente, né, foi igual o Lucas aí na presença dele. A gente tende a valorizar um pouco mais esses momentos, mas eu não posso dizer que um momento desse que eu tenho, às vezes, sei lá, no carro, de me entregar completamente na presença de Deus, eu não posso dizer que esses momentos são melhores do que o momento em que às vezes eu paro aqui com a Bíblia e tô quieto, sem falar nada, sem sentir nada, sem ter emoção, e ainda assim eu sei que eu tô interagindo com o Senhor, eu sei que eu tô conhecendo mais dele só de estar lendo a palavra, entendeu? Então a gente tende a valorizar os momentos de emoção mais, mas não necessariamente eles são essa melhores. Coisa da pessoa, né, sentir essa dificuldade de ter tempo de qualidade só eu e ele é algo genuíno, né? Tipo assim, é algo de Deus, né? Um sentimento bom, o fato de você sentir que você tem essa dificuldade, né? E eu acho que um pouco disso, né, que a gente precisa mais pra gente saber assim, eu tô tendo tempo de qualidade com Deus de verdade? Será que eu tô tendo tempo? Então, o que é tempo de qualidade com Deus de verdade? É você responder a esse chamado, porque a gente sente. E eu acredito que esse incômodo de você identificar que a sua dificuldade é de não ter esse tempo de qualidade é porque você já entende que Deus tem te chamado e você não tem correspondido a isso. É como se fosse uma pessoa te mandando mensagem no WhatsApp e você sabe que a pessoa tá te mandando. Você sabe que você tem que responder àquela pessoa. E aí, você fica, meu Deus, eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que mandar uma mensagem para aquela pessoa, eu tenho que mandar uma mensagem para minha mãe, já tem tempo que eu não mando uma mensagem para minha mãe, já tem tempo. Então, é genuíno esse sentimento. Então, tipo assim, você sabe, porque você já tem uma mensagem ali, já tá te chamando, já tá te convidando. E a gente sabe que esse tempo de qualidade é um tempo de qualidade de verdade quando a gente corresponde a isso. Então, às vezes, de início, ele não vai ser 30 minutos, às vezes, de início, ele não vai ser 1 hora, ou até mesmo ao longo da sua caminhada, eu não posso dizer que eu tenho constantemente tempo de qualidade com Deus de 1 hora, de 2 horas, não, né? Tem dias que meu tempo de qualidade com Deus é 10 minutos, ou até menos do que isso. Eu também não fico muito mais olhando pro relógio para ver quanto tempo que foi, quanto tempo que não foi, quanto tempo eu tenho passado. Eu acho que eu já tirei um pouco isso da minha cabeça, porque o que acontece? Quando eu tinha isso, eu me sentia, aí vem a outra questão, me sentia meio que fazendo como um ato religioso, que pode não ser ruim de início, porque é uma forma de disciplina, de te disciplinar. Eu preciso ter um horário fixo, eu preciso ter um método fixo, eu preciso ter tudo fixo. Não sou contra isso, mas a partir do momento que isso se torna como se fosse até mesmo um checklist, né? Para você ser uma pessoa bem-sucedida, acorde, beba um copo de água gelado, leia um capítulo da Bíblia, ore. Parece que só pessoas bem-sucedidas fazem isso, como se isso fosse a receita do sucesso, né? E eu tenho visto muitas pessoas hoje em dia pregando isso. Eu não acho que isso é ruim, porque de uma certa forma, se você tiver contato com a palavra, vai ser de alguma forma edificante para a tua vida,
né? Não acho que esse hábito é ruim, porém você tem que tomar cuidado porque tem muita gente fazendo isso, às vezes 30 minutos por dia, mas ainda assim não tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, a gente precisa tirar essa coisa de que, tipo, eu preciso ter isso para ser bem-sucedida na minha vida. Não, eu preciso ter isso porque, assim como a minha mãe precisa de um relacionamento comigo e eu preciso ligar às vezes para ela, meu marido, eu preciso tá me relacionando com ele, eu preciso também me relacionar com o meu amigo Jesus, né? Com o meu amigo, ter o meu momento. Então, parar de ficar olhando como se fosse algo que você precisa como academia, né, sei lá, academia, você precisa cumprir aquele checklist, porque academia de fato vai ser revigorante para a sua saúde, né, vai ser bom para a sua saúde, você vai alcançar sucesso indo à academia, com certeza, porque você vai ter saúde, né, aquela coisa do corpo são, mente sã, porém com Deus é diferente, você não pode tratar da mesma forma, porque é relacionamento, não é só cumprir um método, não é só você ir ali e tal. Então, o que eu tenho tentado fazer na minha vida de intimidade com Deus, eu já fiz de várias coisas. Eu já fui do tipo de pessoa que tinha um dia e tudo mais, cumpria e tal. Não acho que foi errado, foram tentativas. E hoje em dia eu tento ser o mais espontânea possível. Eu já começo a me incomodar quando eu começo a perceber que eu tô alguns dias só, oi Deus, tchau Deus, né? E aí eu falo, não, eu preciso parar. Mas agora eu preciso ter mais esse momento. É claro que quanto mais a gente passa na presença de Deus, né, melhor a gente fica como pessoa, sim, a gente é moldado, porque não tem como a gente estar na presença de Deus e sair da mesma forma. Então é fato que quem se expõe à presença de Deus realmente, quando eu digo que é bem sucedido, não é porque vai ser rico em tudo, próspero em tudo, não, mas vai ser transformado. E aí já vou entrar aqui no bloco aqui 2. Não, ainda sobre essa questão aí da religiosidade, assim, é claro que nada substitui você estar a sós com Deus. Você desligar teu celular, você se trancar no teu quarto, você conseguir dedicar um momento em que seja 100% do Senhor. Nada substitui isso e isso é extremamente necessário. A gente precisa conseguir esses momentos em que a nossa atenção é 100% dele, sabe? Isso é extremamente necessário. Jesus, quando ele falou, olha, quando orarem, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora ao teu pai em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, existe um chamado à intimidade nesse sentido. Um chamado a, cara, para um pouquinho de se distrair com as coisas, para um pouquinho de pensar em outras coisas e pensa só em mim agora. Então, nada substitui isso. Mas, entendendo isso, é diferente você chegar ao Senhor quer estar comigo. Eu quero estar com o Senhor. Eu preciso estar na presença do Senhor, eu quero e eu preciso. E eu vou, realmente, não, chega desse monte de voz, desse monte de barulho, desse monte de coisa do meu dia a dia, eu vou parar e eu vou estar na presença de Deus, eu consigo esperar para o momento que eu vou estar com Ele. Perfeito, maravilha. Mas o que não pode, como a Larissa estava falando, é se tornar simplesmente uma regra, se tornar simplesmente bater o ponto ali, você chega, você tem que fazer... E beleza, e acabou, e aí você tá ali com Deus, mas você tá olhando, meu Deus, peraí, não, tem que chegar em 1 hora o relógio, ou tem que chegar em meia hora o tempo que eu tô aqui com o Senhor. Eu acho que perde um pouco o sentido, entendeu? Eu acho que perde um pouco dessa questão da interação. Imagina, né, se você sai com uma pessoa, se você tá com alguém ali, você fica olhando no relógio, pô, cara, eu não consigo esperar o momento em que vai acabar, vai dar os 30 minutos no relógio, pronto, terminei meu tempo, tchau, e você vai embora. Então, assim, eu acho que perde o sentido desse relacionamento sincero, transparente, real. Então, cara, entra ali. Se Deus for ter a tua atenção completa por 20 minutos, amém, Ele vai ter a tua atenção completa por 20 minutos. E vai tentando construir um relacionamento de forma que vai ficando mais. Porque é a mesma coisa, conhecer uma pessoa num momento, a tua conversa com aquela pessoa não vai ser muito profunda. Conhecer uma pessoa naquela hora ali, você vai conversar sobre o clima, você vai falar sobre coisas aleatórias, você vai falar sobre talvez coisas superficiais da tua vida. Tá, a partir do momento que você começa a estar com aquela pessoa regularmente, aí vocês começam a conversar sobre as coisas que vocês mais gostam, vocês começam a conversar, de repente, sobre problemas, sobre situações que vocês estão enfrentando, e aí esse relacionamento vai se desenvolvendo e naturalmente a tua conversa vai durar muito mais. Não tem como você esperar uma pessoa que você não tem relacionamento, não tem intimidade, você vai conversar sobre coisas profundas da mesma forma que você vai conversar com teu melhor amigo, com teu cônjuge, com teus pais, enfim. Então isso precisa ser desenvolvido. E é algo que precisa ser muito natural com o Senhor. Porque se a gente para olhar, sabe, eu por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Assim que eu me converti, o Senhor ele falou comigo, eu estava com receio, porque onde eu me converti, o ambiente em que eu estava,
não condizia com o ambiente da minha igreja, né? Eu estava num ambiente de jovens que estavam pegando fogo pelo Senhor e tudo mais, e eu preocupado com isso, eu cheguei, Senhor, como é que vai ser? Não vou estar no mesmo ambiente, como é que... Senhor, na época nem se falava de secreto, não se falava muito dessas coisas, ou pelo menos eu, não comigo, mas eu vi claramente o Espírito Santo falou comigo, você não vai me encontrar ali não é o teu local de encontro comigo. Eu comecei, ia pra escola, passava o dia inteiro na escola, chegava da escola, a primeira coisa eu ia pro meu banheiro, botava um CD de adoração ali e ficava ali horas com o Senhor na presença de Deus me relacionando. Ao longo do tempo, me casei, a gente teve filhos, e eu lembro de uma época que eu passava... Era muito difícil pra mim, eu chegava a ficar mal-humorado. Por quê? Porque eu não tinha mais aquelas condições de chegar em casa, me trancar num lugar, botar o som e ficar ali adorando. E aquilo pra mim foi um peso durante muito tempo, porque eu não conseguia ter aquele ambiente perfeito, sabe? Depois eu culpava o fato de que eu não tinha um quarto designado pra fazer isso. E aí isso sempre foi um peso, até uma hora que eu fui entendendo, por quê? Sabe, eu tô tendo dificuldade de ter esses momentos a sós, esses momentos no secreto, né? E aí eu comecei a fazer vários momentos do meu dia secreto com o Senhor. Então, momentos que eu ia dirigindo o carro, tô meia hora ali dirigindo o carro. Grandes momentos meus com o Senhor foram ali no carro dirigindo por 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, em que eu me entreguei completamente ao Senhor, em que a minha atenção tava toda... tava no carro, tá? Mas tava mais no Senhor até do que na direção. Enfim... Existem pessoas que vão dizer, não, você precisa ter um local separado, você precisa ter um horário designado para você estar ali, você precisa ter um ambiente em que você vai colocar ali as almofadas, tudo isso é ótimo e se funciona para você, tudo A gente bem. já teve o quarto de Jesus, né? A gente já teve na nossa casa o quarto de Jesus, a gente não tem mais, né? Era um quarto que a gente tirava para orar. E a gente sabia, quando alguém entrava ali, fechava a porta, esquece. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu não tenho um quarto mais para fazer isso. Como que você lida com essas situações? Como que você vai... não, mas eu não tenho mais um quarto, então eu não vou ter mais um momento de secreto com Deus. Não, cria momentos de secreto com o Senhor. Eu tava até falando com um jovem esses dias, ele tá até num ambiente bem cristão, né, de treinamento ministerial e tudo mais. Ou seja, ele tá ali sendo bombardeado o tempo inteiro pela palavra do Senhor, eles estão envolvidos orando pelos outros, mas ele falou do desafio que ele estava tendo de ter certos momentos dele com Deus. Isso num ambiente muito espiritual. E aí eu falei com ele, simplifica a coisa. Você tem que andar daqui até, sei lá, do teu dormitório até o local das reuniões 10, 15 minutos de caminhar. Faz questão de que esses 10, 15 minutos sejam falando com o Senhor. Faz questão de que esses 10, 15 minutos sejam orando em línguas. Faz questão de que esse seja um momento que você vai tirar somente para estar com o Senhor. E eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso, porque às vezes, no intuito de propagar, digamos assim, esse secreto com Deus, esse momento de relacionamento com o Senhor, a gente está vendendo mais dificuldade do que... Se eu olhar para a vida de Jesus, claro, ele tinha momentos em que ele pegava, ele largava os seus discípulos e ele ia orar. Ele se afastava completamente de todo mundo. Perfeito, nós precisamos ter isso. Mas cada dia era um lugar diferente. Mas cada dia era um lugar diferente, cada dia era uma circunstância diferente, uma hora do dia diferente. Exatamente. E ao mesmo tempo eu não consigo imaginar que Jesus, enquanto ele não estava sozinho, ele não estava se relacionando com o Pai. O relacionamento com o Pai dele com o Pai era constante. Então, não é um interruptor, sabe? E esse que é o problema muitas vezes. As pessoas lidam com o secreto como se fosse... eu entro no secreto, eu ligo o meu interruptor. Agora eu sou cristão. Agora eu tô focado em Deus, agora meus pensamentos estão nele, agora tá minha palavra. E aí você sai. Termina, desliga o interruptor. Agora o resto do dia eu não sou mais cristão, o resto do dia eu não penso mais em Deus, o resto do dia eu não busco mais santidade, o resto do dia eu só deixo o dia me levar. Eu deixo as circunstâncias me carregarem. Tá, peraí, melhor seria então você talvez nem ter aquele momento secreto e estar o dia inteiro com o Senhor, do que ter aqueles 30 minutos, 1 hora e passar o resto do dia sem Deus. E aí é que mora o perigo, né? Porque quando a gente fala sobre isso, de você tá fazendo realmente para cumprir a tua agenda, ou você tá indo realmente porque você sente que você precisa desse relacionamento, porque é o que acontece
com muitas pessoas. Elas têm o hábito, e não só com muitas pessoas, com a gente também. Quantas vezes eu não fui no automático no meu momento de intimidade com Deus, porque estava cumprindo a agenda, e ao mesmo tempo, quando saía daquele momento, estava me estressando em casa, estava brigando com meu marido, estava ficando ansiosa, estava preocupada, não estava crendo em nada do que eu tinha colocado já diante de Deus no meu momento de oração. Então, assim, qual é o sentido de você gastar... Ah, maravilhoso, tô passando 30 minutos no meu quarto de guerra, no meu lugarzinho lá de buscar, de orar, não sei o quê. Mas quando eu saio, eu assisto de tudo, eu escuto de tudo, eu participo de conversas completamente sujas, eu não tenho nenhum tipo de barreira, que nem ir à igreja aos domingos, né? A minha consciência tá tranquila. Sou crente, fui no domingo, mas a semana inteira eu escolho não pertencer a Deus. Então, assim, você tem que até ver se, poxa, você é o tipo de pessoa que tem condições de estar aí todos os dias no seu momento com Deus, mas tem coisas na sua vida que não mudaram, tem certas coisas que ainda estão debaixo ali do tapete, tem certos pecados que ainda são de estimação, então tem alguma coisa de errado. Provavelmente nada está acontecendo naquele momento secreto. Então você está só tendo uma rotina de hábito. Porque a partir do momento que você está num ambiente de secreto com o Senhor, de verdade, se relacionando com Deus, com alguém que é santo, não tem como a santidade dele não afetar a tua vida. Se não está afetando a tua vida, talvez você não está se relacionando com esse Deus que é santo. É por isso que eu bato muito na tecla assim, com essa coisa. Eu acho que é bênção, livros devocionais, tem gente que tem tapete da oração e várias coisas que fazem para que esse momento saia e aconteça, mas ao mesmo tempo é muito triste ver a realidade que muitas pessoas bancam tudo para ter esse momento, mas a vida continua ainda do mesmo jeito. E quando a gente fala que a vida ainda continua do mesmo jeito, não é porque a gente está dizendo que a pessoa não prospera, que a pessoa não... Não, mas a pessoa às vezes tá avançando um sinal na rua, não tá cumprindo com coisas básicas, sabe? Tipo, sendo um bom cidadão, não fazendo coisas erradas. Não tá testemunhando de Cristo. Não tá testemunhando de Cristo. É a primeira pessoa que fala mal de todo mundo no trabalho. É uma pessoa que não é pontual, é uma pessoa que faz tudo de qualquer jeito, que não tem um pingo de temor de nada. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Porque é impossível a gente falar sobre ter vida de relacionamento com Deus, momento com Deus, sem dizer os efeitos disso, reais. E aí a gente já consegue visualizar como que uma pessoa só fazendo o hábito de buscar Deus vive e como uma pessoa que realmente está vivendo um momento de relacionamento com Deus vive. É diferente. Na época que eu me converti, nos meus primeiros anos de cristão, não se falava muito. Talvez se falava um pouquinho de devocional, mas não se falava dessa coisa de secreto. E depois chegou um período que só se falava disso. Só se falava de secreto, até o momento que você começou a ver pessoas, e até hoje, às vezes, a gente vê pessoas, não, porque eu passo tanto tempo com Deus. Ah, não, porque eu passo aquilo, e as pessoas começaram a pegar a sua rotina de secreto, carregada de orgulho, porque, não, eu passo tanto tempo. E aí começou até a vender um produto. Não, você entra... Você fica tantos minutos fazendo assim, daqui a pouco você faz tantos minutos desse tipo de oração, daqui a pouco tantos minutos desse tipo de oração. Tudo bem, se funcionou para aquela pessoa, glória a Deus, mas não necessariamente isso é uma doutrina que deva ser seguida por todo mundo. E aí as outras pessoas que ouvem isso, não, caramba, eu tenho que seguir dessa forma. Como a Larissa está falando, é muito diferente uma pessoa que faz por fazer, que faz por religiosidade, por legalismo, por obrigação, e uma pessoa que se relaciona com Deus todo dia, sabe? Realmente, é diferente. A fala é diferente. A legitimidade é diferente. E não é sobre uma questão de saber teologia, saber da Bíblia. Porque quantos não são os teólogos, quantos não são, às vezes, os pastores, líderes, que conhecem tudo da Bíblia, mas falam e você percebe que está vazio. Não carrega presença, não carrega unção, não carrega legitimidade. E quantos não são aqueles que às vezes não tem nada disso, que às vezes são, sabe, quase que leigos ainda na palavra, mas carregam essa presença. Você sabe, caramba, aquela pessoa esteve com o Senhor. Assim como, sabe, Pedro, quando foi colocado contra a parede, quando foi interrogado pelo Sinédrio depois de curar o homem paralítico, que ele fala, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou, pega o teu leite e anda, e aí ele é pego no Sinédrio, eles vão, interrogam ele, na autoridade de quem você está fazendo esse tipo de coisa? E aí Pedro vira e fala, na autoridade de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. E aí ele vai e fala e traz toda
a palavra do Senhor e conecta tudo a Jesus e traz aquele sermão, e aí eles viram um pro outro e falam, com certeza esse esteve com Jesus. Porque eles sabiam que a forma dele de falar era diferente, porque o Espírito Santo estava nele. Claro, os religiosos da época não interpretaram dessa forma, mas eles sabiam. Esse cara iletrado, sem ensino, pescador, só tem uma justificativa. Ele esteve com Jesus. Então, a nossa vida precisa ser dessa forma. Precisa ser... Caramba, essa pessoa quando fala, a gente percebe Jesus na vida dele, a gente percebe Jesus na vida dela. Então, isso é fruto de relacionamento de verdade e não de bater ponto ali. Então, assim, para resumir essa parte aqui, o que a gente precisa ter em mente é que não é sobre quantidade, mas também não dá para fingir que 2 minutos distraídos são relacionamento. Né? Então, isso tem que estar bem claro, e também que 30 minutos não significa que você já teve um relacionamento com Deus, se você tá fazendo isso somente para cumprir a agenda e no dia a dia você não tá mostrando os frutos, né? De que você realmente vive esses 30 minutos. Porque uma pessoa que consegue viver 30 minutos, 1 hora com Deus, ela precisa evidenciar esses frutos, né? Não é só aquela coisa de ir ali, cheguei no momento e tal, e depois não faz nada. Então isso é muito importante. Acho que as maiores dificuldades, né, da pessoa que realmente está com o coração genuíno e quer ter momentos a sós, que nem essa pessoa que escreveu, gostaria de ter momentos a sós com ele, só eu e ele. É um desejo de Deus. E eu acredito que o que mais pesa é provavelmente a falta de tempo para essa pessoa. Eu queria ter mais tempo, mas provavelmente, não sei, eu não consigo agora nem lembrar se era homem ou mulher, mas provavelmente uma dona de casa. Poxa, se é uma dona de casa, com certeza já acorda, vai ter coisa para fazer. Eu vejo, na segunda-feira eu tava pensando, gente, acordei, fui pro meu trabalho, voltei, e aí editei o podcast anterior, e aí fui ver a questão do meu livro, inclusive já vou dando uma parada aqui, que acho que quando esse podcast sair, o meu livro já vai ter lançado, eu vou estar colocando o link dele aqui. Ouse orar e pare de reclamar, né? Com testemunhos aí reais, ações práticas para você colocar aí na sua vida, testemunhos reais meus em relação à oração e à reclamação. E aí eu tava pensando em tudo isso que eu tava fazendo e tudo mais, não sei o que, quando chegou no dia, eu tava o bagaço da laranja. Aí eu falei assim, gente, é muito estranho, porque quanto mais a gente faz, parece mais difícil é da gente ter tempo com Deus, mas ao mesmo tempo isso precisa gerar em nós um desconforto, porque se eu quero estar aqui no podcast pregando, tô lançando o livro, mais importante ainda é que eu esteja me relacionando diretamente com quem é o autor de todas essas coisas. Então, assim, eu me senti culpada naquele dia, porque eu realmente não dei muito pra Deus. E com certeza durante o meu dia eu tirei alguns momentos pra mexer no meu celular. Provavelmente naquele dia eu acho que eu nem fiquei muito no celular à toa. Foi mais pra postar, pra estar ali organizando as coisas que eu precisava, trabalhando mesmo, né? Não foi um tempo, mas ainda assim eu me senti incomodada com isso. E é fato, tem dias que o dia passa correndo e a gente realmente não consegue ter esse tempo. E isso é real, isso é real na vida de todo mundo. O Yuri, a gente vive isso na nossa vida, às vezes na nossa rotina aqui em casa. Mas isso é a pessoa desvalorizar também os pequenos tempos. Sim. Porque você falou da questão do celular. Se a pessoa olhar quanto tempo ela passou de celular no dia, provavelmente vai estar 3, 4, 5, 6 horas, né? Mas a pessoa vai olhar para trás e falar, mas eu não passei 4, 5, 6 horas no celular direto. 3 horas no celular olhando. Não, você não passou. Mas passou 10 minutos aqui, 10 minutos ali, mais 15 minutos ali. Imagina isso com Deus. Imagina se você olhar para trás no seu dia e falar, eu não passei talvez 1 hora ininterrupta com Deus. Mas ao longo do meu dia, eu tive 10 minutos aqui, 10 minutos aqui, 15 minutos aqui, 20 minutos aqui, e aí você vai olhar pra trás e vai falar, puxa, hoje eu passei 3, 4 horas com o Senhor. Mas ainda assim, acho que foi nesse dia, ou não lembro, acho que nesse dia eu não fiz, ou aí eu peguei e fiz no outro dia, mas ainda assim eu peguei e parei. E tive um momento com Deus, assim, sei lá, de 5 minutos. Que eu peguei, orei e abri o coração, falei, cara, eu tô cansada, tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa acontecendo, senti que eu precisava ter esse momento. E fui ali só meio que abrir o coração, ao mesmo tempo dizendo que eu me sentia mal pelo fato de estar fazendo muitas coisas, mas não estar buscando a Deus. E isso constantemente acontece. Porém, a gente sempre precisa, igual antigamente, né? Que acho que o povo da nova geração não vai saber, né? Da máquina. Você tá digitando a máquina e o negocinho da máquina tá indo. Aí você vai e volta com o negocinho da máquina de escrever. Então, direto você vai. Tô indo sem Deus, tô indo sem Deus. Aí você vai saindo, vai desviando.
alinha de novo, porque se você não alinhar, não vai dar para escrever, né? Então a gente tem que sempre estar com esse alerta. Eu estava hoje fazendo uma pergunta, estudando sobre reis, não sei o que e tal, eu falei, como que os profetas antes de Jesus, né, no Antigo Testamento, ouviam a Deus, se não necessariamente tinha relacionamento com Deus, assim, né? Aí o ChatGPT tava aqui, eu tava naqueles momentos que eu já falei pra vocês, que às vezes eu faço umas perguntas assim pra entender, e tava tentando entender um pouco sobre os profetas, Eliseu, Elias, não sei o quê. E aí ele falou assim, antigamente, a maior dificuldade dos profetas é porque eles não tinham a Bíblia estruturada, né, o Espírito Santo ele não habitava e só vinha, né, e dava uma palavra, não sei o quê, mas não habitava na pessoa. E aí falou que as pessoas não tinham a Bíblia. Eu falei, gente, as pessoas não tinham uma Bíblia. Tipo, igual a gente tem hoje, não tinha uma Bíblia estruturada, né? Não é que nem a gente tem, pô, até o Novo Testamento a gente tem, né? E hoje a nossa maior dificuldade como cristãos é essa coisa mesmo da falta de tempo, da distração, né, de ter tanta coisa, é Netflix, é celular. Vocês acham que é por que não em tudo isso, gente? É para que cada vez mais a gente fique preso a essas coisas, perdendo tempo com essas coisas, né, que não vão nos levar a lugar nenhum. Tipo assim, são coisas temporárias, que passam. E aí a gente deixa de focar no que é eterno, focando nessas coisas. Nós somos feitos, a gente precisa entender isso a nosso respeito. Efésios capítulo 1 vai falar que nós fomos feitos para o louvor da glória da graça de Deus. Nós fomos feitos para adorar. Nós fomos feitos como seres adoradores. Nós somos, feitos para que a nossa vida dê glórias ao Senhor. E, ao mesmo tempo, adoração, e aí a gente pode, de repente, até fazer um outro episódio só sobre adoração, mas adoração é, em essência, responder à presença de Deus, responder à natureza de Deus. Então, se você vai olhar na palavra, basicamente é isso. Nós temos contato com quem Deus é, com a natureza de Deus, e a gente responde, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és incrível, enfim, a gente responde a essa natureza de Deus. Ou seja, nós fomos seres feitos para adorar, sendo que adorar envolve nos distrairmos, não distrairmos, mas nós focarmos na presença de Deus, para poder responder em adoração. Então nós fomos feitos para estar entretidos com alguma coisa. Que coisa é essa? Com a presença, com quem Deus é. Então, é como se o mecanismo do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma fosse feito para estar focando em algo, para estar entretido com algo, e esse algo precisa ser o Senhor, e para que a gente possa responder em adoração. Só que o que acontece nesse mundo o que mais tem é distração, entretenimento, né? É você estar entretido, estar focado em alguma coisa que vai tirar o seu tempo, que vai tirar o teu foco, que vai te fazer esquecer das outras coisas, e aí... Ou que vai parecer menos legal, né, também. Exatamente. Porque às vezes você tá com tempo, você sabe que você tá com tempo, mas você só quer sentar pra ver alguma coisa na televisão. Eu só quero relaxar minha cabeça. Não que isso seja errado, é errado fazer isso? Não, porque a gente também faz, a gente é ser humano e a gente também faz. O errado é você estar sempre cedendo a isso. Tipo, eu sempre vou ceder à minha vontade de querer não fazer nada e saber que já tem tempo que eu não paro pra orar, pra me colocar na presença de Deus, pra ouvir Deus, pra estar ali em comunhão com Ele. Essa é a questão, esse é o errado. Acho que a maioria, as pessoas que estão ouvindo agora, eu não tenho como ter tempo de intimidade com Deus, porque eu não tenho tempo e às vezes eu também não tenho lugar. Como eu consigo resolver isso de forma prática? Primeiro, a gente já falou, esquece esse negócio de lugar. Esquece, se você não tem um lugar igual a influencer cristã que você segue, ou a pessoa, sei lá, que você admira e que tem um lugar e você não tem, e por conta de você não ter esse lugar, você não consegue mudar a tua vida de oração com Deus, esquece isso. Você deve ter algum banheiro, você deve ter algum canto que... não, Larissa, não tem. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que não tem. Sei lá, procura um canto da tua cidade, Larissa, onde eu moro, não tem lugar bonito. Mas assim, às vezes a pessoa mora num lugar que realmente não é bonito, ou não tem um lugar. Gente, tem vezes que vai ter que ser do jeito que tiver que ser. Em algum lugar. Grandes momentos que eu tive com o Senhor foram lavando a louça. Foi, botei um fone, tô ali lavando a louça, tô louvando, a presença do Senhor vem de uma forma poderosa, em que daqui a pouco eu largo a louça e tô chorando na presença de Deus. Então, assim, acho que você precisa largar dessa ideia de que você precisa ter esse lugar. Se você tiver, e se isso... Perfeito, maravilha, glória a Deus. Hoje em dia,
meu maior lugar de secreto é aqui, de manhã tomando café da manhã com o Senhor e alguns outros momentos do dia, e meu carro. O meu é geralmente no meu quarto. Porém, às vezes eu me incomodo um pouco de ser no meu quarto. Eu sinto falta do meu quartinho de Jesus, porque lá no Brasil eu usava bastante meu quartinho de Jesus. Acho que a gente meio que se adaptou meio que errado. Aí, tipo assim, não é que é errado, era bom, a gente podia, né, naquela época. Agora que não tem, foi um pouco difícil para mim encontrar esse novo lugar. Então eu acho que a gente precisa entender, né? Não, eu preciso largar disso, eu vou encontrar algum jeito, vai ter algum jeitinho que vai... Estar sensível ao convite do Senhor. Porque, tudo bem, tem o meu quarto. E às vezes as pessoas também se privam por conta disso. Porque, eu tenho que estar ali no meu quarto, eu tenho que estar naquele ambiente, eu tenho que estar naquela situação. Tudo bem, mas se você está no ônibus, a caminho do trabalho, ou voltando, ou no carro, ou andando, e você sente o Espírito Santo te chamar para um momento de relacionamento, você vai falar, não, só vou fazer quando eu estiver lá no meu quarto. Não, eu trabalhando agora, às vezes eu faço viagens e fico horas em ônibus, né, de viagem com o time de um lugar para o outro. Ônibus para mim, avião... Eu pego, de repente tô lendo um livro, ou tô ali com fone, com um louvor tocando, e às vezes eu tô ali olhando pro lado de fora da janela, eu tô ali fluindo em relacionamento com o Senhor, tô falando com Deus, tô entregando coisas pro Senhor, tô, adorando Ele ali, de forma discreta, de forma ali, eu e o Senhor, ninguém nem percebe às vezes, e a gente não pode negligenciar os convites do Espírito Santo, sabe? E também uma coisa que é importante falar é comece pequeno, tipo assim, não bote metas, eu quero 1 hora, vou separar 1 hora, não. Esquece esse negócio de botar tempo, porque tem dias que você vai poder dar 1 hora, tem dias que você vai poder ficar com Deus 2 horas, tem dias que vai ser só 5 minutos. Esquece de ficar se prendendo a isso. Eu, por exemplo, eu falo que eu tenho um momento de intimidade com Deus, por quê? Porque eu não fico ali contando mais quanto tempo. Antigamente eu ficava assim, não devo ter, ainda não posso falar que eu tenho, porque eu não consigo orar nem 5 minutos, eu não consigo orar nem 10 minutos. Eu lembro que antigamente eu ficava incomodada, que quando você pega pra ler livros assim de homens de Deus, você vê que eles passavam horas e horas buscando a Deus, aí você se sente péssimo. E aí você fala assim, cara, não, pra eu ter mais de Deus, pra eu ser impactante e relevante, eu preciso ser que nem esses homens, então eu preciso orar mais. Aí você começa, vou orar mais. Então 1 hora do meu dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não vai. Por quê? Primeiro não surgiu de um convite. Você leu que fulano fazia isso, e aí você quis fazer. Não que seja errado você querer seguir esses exemplos, mas todos eles eu tenho certeza que eles começaram pequeno, começaram assim, de pouquinho em pouquinho, até que eles passaram horas e horas por conta de tudo também que eles viviam. Então comece pequeno. Outra coisa que eu ia falar é sobre 5 minutos. 5 minutos do seu dia. Mas eu não tenho 5 minutos de manhã. Quem disse que precisa ser de manhã? Eu não tenho 5 minutos antes de dormir. Quem disse que precisa ser antes de dormir? Eu, por exemplo, eu gosto depois que eu chego do trabalho e como, que eu tô com a barriga saciada, tô com todas as minhas necessidades supridas. Aí tive um momento ali, às vezes, com a Joy, de distração, não sei o quê. Aí eu fico meio que num vácuo, assim. E aí é naquele momento que ou eu pego meu celular para fazer vários nadas, ou eu pego alguma coisa da casa para fazer, ou eu pego alguma coisa do meu celular, um vídeo para editar. Por que não pegar esse momento primeiro para estar com Deus? E às vezes eu sei, eu tenho preguiça, não quero fazer. Então a gente precisa driblar isso, e quanto mais a gente driblar, eu queria estar assistindo isso. Não que seja errado, mas vai ter momento de intimidade com Deus primeiro, e depois, óbvio, se você quiser ter esse momento de relaxar um pouco a sua mente, beleza, mas cuidado com o que você vai assistir, cuidado com o que, porque não é só separei 5 minutos, agora minha consciência está tranquila, eu vou assistir de tudo, vou ver de tudo. Não. Então você precisa estar na presença de Deus e realmente se relacionar com Ele vai te levar naturalmente, precisa levar naturalmente a desvalorizar coisas que não tem a ver com Ele. E outra coisa que eu estava até olhando aqui, que tem a ver com isso que a Larissa está falando, eu estava ouvindo um podcast esses dias e o pastor falou algo que me marcou bastante. Eu não sei exatamente como que vai ser a palavra em português para isso. To earn, né? Ganhar, mas não é ganhar. To earn é quando você faz alguma coisa em troca de outra coisa, entendeu? Ou, por exemplo, você ganha o teu salário, mas você ganha o teu salário porque você fez algo para poder ganhar o teu salário. Então, nesse sentido, falando que intimidade ganhada, que a pessoa fez algo para receber essa intimidade, é prostituição. Você pagou algo para você receber intimidade. E aí é o pensamento legalista. Não, eu preciso fazer isso para poder
ter mais de Deus, eu preciso fazer... E aí ele fala, a gente tem que buscar não ganhar, digamos assim, né, dessa forma, em troca de alguma coisa, intimidade. A gente precisa aprender a ter intimidade. A gente precisa entrar na presença de Deus sabendo que, não que, eu preciso fazer isso, eu preciso orar tanto, eu preciso fazer tanto tempo diante do Senhor, porque aí eu vou ter intimidade com o Senhor. Isso, de certa forma, é uma prostituição. Você está falando, não, eu tenho que fazer para receber. Ao contrário de aprender a intimidade, você sabe que você já tem Deus. Você sabe, você tem a convicção de que Deus já está ali por você, né? Eu sou dele e ele é meu. Você não precisa fazer mais nada. É igual um casal na noite de núpcias. Você não tem que fazer nada para ganhar a intimidade. Você já tem ali total acesso. Aquilo dali já foi firmado, isso já foi liberado, você já tá no papel, o casal tá casado. Então quando a gente aceita Jesus, a gente já ganhou acesso à intimidade, o véu já foi rasgado, a gente já pode chegar na presença de Deus, a gente já pode, como a palavra de Deus diz, entrar ousadamente na sala do trono. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus. Não é, eu tenho que fazer algo para ganhar intimidade. Não, eu já tenho acesso à intimidade. Eu já tenho acesso a esse relacionamento. O que eu preciso agora é aprender a me relacionar com o Senhor. Aprender a lidar. Aprender a ter essas práticas com Deus de relacionamento que talvez antes eu não tinha. E aí isso vai variar muito de uma pessoa para outra, entendeu? E essa parte da atitude prática, né, que eu falei, começa pequeno, esquece esse negócio de lugar se você não tem um lugar específico agora, também esquece esse negócio de que tem que ser de manhã ou só de noite, pode ser de tarde, pode ser depois do almoço, não ter um horário, o horário que você sentiu o convite, que é o momento de você fazer isso, tentar de maneira diária, faça. Eu sugiro, se você tiver a oportunidade, um momento que você é mais produtivo, digamos assim. Porque, por exemplo, pra mim, as manhãs são um momento que eu sou mais produtivo. É um momento que, pra mim, a minha mente funciona melhor, que eu tô mais disposto, que eu tô mais ativo. Então, pra mim, esses são os melhores momentos pra eu estar com Deus, pra eu ler a palavra, pra eu me relacionar com Ele. Agora, tem gente que é o contrário, tem gente que é de noite. Eu não gosto de parar pra ler, de ter momentos mais calmos de manhã. Da manhã eu tenho que acordar, já tomar direto café. Aí, tomo café e aí, se eu tiver sem o trabalho, aí eu vou fazer as coisas em casa ou então eu vou até na academia. Que academia eu prefiro que seja de manhã. Passou da manhã, coisa de movimento eu prefiro que seja de manhã. Parece que depois do almoço, aí eu só posso ler. Mas ainda assim, não significa que ela só vai se relacionar com Deus de noite. Talvez ela só tenha um momento dela de secreto, de maior intimidade, digamos assim, de noite. É um momento que ela vai trancar a porta do quarto, que ela vai estar ali, mas não significa... É a tardinha. Mas não significa que ela passou o dia inteiro sem Deus, né? Porque, por exemplo, foi pra academia, sabe? Vai pra academia, eu boto o fone... Não, e eu já vou... Ouço um podcast, louvor, às vezes estou fazendo exercício na academia, orando em línguas. Na academia eu tô ouvindo coisa, também só podcast cristão, às vezes eu tô ouvindo o culto da minha igreja lá do Brasil. Quando eu acordo, né, às vezes, quando eu me sinto direcionada, eu já acordo entregando a minha vida a Deus, meu dia. Se eu tenho alguns desafios, eu já coloco meu coração diante dele, mas aí é uma questão mesmo de colocar meu dia, essas coisas assim. Às vezes no ônibus, de colocar o meu dia, mas é diferente de relacionamento. Uma coisa é você apresentar a Deus teu dia e pedir a Deus pra ele te cobrir, te proteger, e outra coisa é você realmente ter um momento de relacionamento com Deus sem ser só pedindo, sem ser só entregando o teu dia, né? Só aquele momento de que eu preciso construir um relacionamento com Deus, mas pra isso eu preciso me comunicar com ele, eu preciso ter um momento de relacionamento com ele, porque como que eu vou me relacionar com Deus se eu não tenho momento? É simples, é com qualquer pessoa. A pessoa que você começa a manter distância, pronto, você já depois não é amiga mais dela. Quantas pessoas que a gente, né, não se fala mais depois que a gente veio morar aqui, mas também quantas que a gente ainda mantém muito mais relacionamento morando aqui, né? Tem gente que às vezes a gente aumentou o relacionamento morando aqui do que quando a gente morava no Brasil. Então, é uma questão de quê? De geografia, Não, é uma questão de uma mentalidade. Eu quero me relacionar com aquela pessoa, eu preciso construir esse relacionamento. E ao mesmo tempo é uma questão também de praticar a presença, de ter consciência da presença de Deus. Eu tô aqui. Porque, imagina, se você sai com o teu cônjuge e passa o dia inteiro com o teu cônjuge e vocês não trocam uma palavra, é estranho. Passou o dia inteiro, sei lá, foram no mercado, foram pra academia, foi fazer sabe lá o quê, de repente vocês trabalham juntos. Imagina, passar o dia inteiro ao lado do teu cônjuge fazendo todas as coisas e não trocar uma palavra. É estranho. A mesma coisa com o Senhor. Você passa o teu dia e você não troca uma palavra com Deus, você não para pra ouvir o que ele tá falando, você não busca de repente ter sensibilidade pra qual vai ser a sua atitude naquele determinado momento, né? Então tem alguma coisa estranha. Ou você ainda não aprendeu a ter esse relacionamento, você não aprendeu a ter essa troca com o Senhor, ou
não existe uma real certeza ou convicção, sei lá, da presença de Deus, de que Deus está ali contigo o tempo inteiro. Porque se existe, cara, eu digo por experiência própria, é o dia inteiro falando com Deus, é o dia inteiro me comunicando com Ele, o dia inteiro onde eu tô, não importa, sabe? Eu tô falando com o Senhor, sabe? No meio do meu trabalho, eu tô ali falando com Deus, eu tô interagindo, eu tô colocando coisas diante dele, e é ser sincero, sabe? Tem até uma frase de um cara que diz que muitas das vezes o nosso louvor é uma manifestação da nossa dúvida, porque às vezes a gente não tá com o coração naquilo, e isso às vezes é muito comum na igreja, né? Muito comum no ambiente de culto, né? De domingo e tudo mais. Às vezes a pessoa tá ali, a cabeça dela não tá aquilo, tá sendo cantadas coisas ali que não são verdades no coração dela naquele momento. Às vezes, teoricamente, ela acredita em toda aquela palavra, ela acredita em tudo aquilo que tá sendo dito, ela acredita em tudo, e aí ela tá ali e tal, e cantando aquilo, mas no fundo ela sabe que naquele momento nada daquilo é verdade. Como, por exemplo, pra mim, às vezes eu tenho muita dificuldade, às vezes com louvores que já foram maravilhosos, assim, na minha história com Deus. E aí eu boto pra ouvir eles e eu falo, cara, não é isso. Eu não quero cantar isso pra Deus. Não é essa... Às vezes, de repente, você vai querer estar em silêncio na presença do Senhor, mas contemplando a presença, percebendo a presença. Às vezes você vai estar ouvindo, às vezes você vai estar falando, rasgando teu coração mesmo, falando tudo aquilo que você acha que Deus não quer ouvir. Falando, não, eu não vou falar isso pra Deus. Não, e tem fases, né? Isso é a questão também do método, de prática. O que eu faço também? O que eu faço? Como que eu passo 5 minutos na presença de Deus? Né? Tem gente que para nesse ponto aí, porque não sabe o que fazer no momento de intimidade. E aí tem gente que fala, tem que começar orando, tem que começar... Não, tem que começar do jeito que você sentir que é pra começar, né? Que você se sentir como você conversa às vezes com uma pessoa que você tá querendo ter um relacionamento, você vai ali tentando entender como que é. Ultimamente eu não tô conseguindo ouvir música nenhuma, não tô conseguindo botar música nenhuma, nada de início. Eu tenho que começar orando. Já começo orando. E aí, às vezes, é incrível também tem isso, né? Tipo, tem vezes que, tipo, não dá pra começar orando assim no claro. Eu tenho que fechar a cortina e tem que estar tudo escuro. Mas tem vezes que eu preciso ver o céu pra orar. Que eu preciso estar vendo o céu, eu preciso abrir a janela, eu preciso, às vezes, até abrir mais a janela. É uma questão, assim, de você sentir. E você tá aberto a isso. Porque imagina que chata, né? Eu tenho que fazer isso, mas eu tô querendo abrir a janela, mas não vou abrir a janela porque eu nunca faço isso. Eu nunca... Então, assim, tipo, esquece isso. Ou às vezes você tá ali, eu não tenho que estar ali no meu quarto trancado e tudo mais, quando na verdade tudo em você tá pedindo pra, sei lá, sair e fazer uma caminhada. Já aconteceu há pouco tempo que eu não estava mais conseguindo fazer no meu quarto. Eu tinha que fazer ali, as crianças estavam, de certa maneira, a televisão estava desligada e eu estava ali no quarto, na sala, quer dizer. Aí eu tinha que ligar o abajurzinho e ficar ali na sala, no sofá. Eles estavam ali no quarto deles, não me atrapalhavam, não senti vontade de fechar a porta nem nada, mas estava ali só orando, porque era ali que eu estava conseguindo me concentrar, em orar. É uma questão mesmo de sentir, sabe? De você sentir. E pra gente estar terminando agora, pra gente também não fazer isso daqui, né? Um podcast. Mas é um podcast. A gente quer te incentivar, primeiramente. Esse podcast, ele desperte isso em você, a vontade de, tipo, eles acabaram de falar, já tive aqui umas ideias, eu vou ali agora, eu vou fazer isso, né? E te incentivar, faça isso hoje. Tira um tempo, separa um tempo, sem distração. Não vou dizer o tempo, não vou dizer aonde, você vai ver como que vai ser. E, ao mesmo tempo, também você... reconheça que você precisa disso diariamente, né? Que não é algo só para alguns, é para todo mundo, é para todo mundo que serve a Deus, que é para todo mundo que se diz amigo de Deus, íntimo de Deus. Não é só pra gente aqui, não é só para pastores, não é só para líderes, é para todo mundo. Essa realidade é para todo mundo. Busca achar esses momentos de secreto, busca achar esses momentos de estar sós com Deus e estar com a atenção 100% dele. Quero incentivar você também a buscar essas pequenas janelas ao longo do seu dia, sabe? Pequenas janelas, de repente um intervalo entre uma coisa e outra, de repente o intervalo de almoço, de repente, sei lá, olhar pra tua vida e achar esses pequenos intervalos, que talvez você fosse parar e pegar o celular, ou que talvez você fosse parar e fazer, sabe, qualquer outra coisa. Intervalo de 10 minutos, 15 minutos, e começa a consagrar esses intervalos pro Senhor. Começa, de repente, tentar tirar esses momentos. Peraí, eu vou parar agora, esses 10 minutos. Não, eu tenho que dirigir mesmo, tenho que dirigir daqui pra lá. Todo dia eu pego um engarrafamento. De repente você tá numa realidade que você tem engarrafamento todo dia. E você fica sozinho no engarrafamento. Cara, use o engarrafamento a teu favor. Até o momento que você vai ficar...
eu queria que esse engarrafamento durasse mais, porque você vai querer estar mais na presença do Senhor. Então, ache essas janelas de oportunidade para estar com o Senhor. E é isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o véu foi rasgado, porque temos acesso à Tua presença, porque podemos estar contigo, porque podemos ter relacionamento com o Senhor, entrar ousadamente na sala do trono, realmente, Pai, e ter intimidade contigo. Muito obrigado porque essa intimidade já foi conquistada, não é por mérito nosso, essa intimidade foi conquistada por Cristo. Muito obrigado, Senhor, por isso nós queremos realmente valorizar esse fato, valorizar o fato de que a nós nos foi dado o privilégio de poder falar com o Senhor. Só o fato de a gente estar aqui agora falando contigo, Senhor, não é algo que veio sem custo, não é algo que veio de forma barata, de forma simples. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado por nos guiar e nos conduzir ao Pai, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que essas pessoas ouvindo, Senhor, possam ser despertadas a viver intimidade. Não a ganhar intimidade, não a conquistar intimidade através de legalismo, mas de ter a fé, ter a certeza, a convicção, Deus, de que a intimidade, de que o relacionamento contigo já foi conquistado na cruz e que elas têm acesso a isso, de que a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele nos traz essa verdade de que nós vivemos para Deus. Então, Senhor, traz essa convicção para cada um que está ouvindo agora, desperta se tem alguém tendo dificuldade, Deus, de achar, seja por conceitos e preconceitos, seja por coisas que disseram para ela, seja por questões legalistas, Pai. Senhor, que tudo isso seja quebrado, Pai, que todas essas mentiras da mente sejam quebradas e todas essas pedras de tropeço para estar na Tua presença, Senhor, sejam colocadas de lado e essas pessoas consigam focar realmente na Tua presença. Deus, criar oportunidades ou perceber, na verdade, as oportunidades que elas têm ao longo do dia delas de estar na Tua presença, de estar se relacionando contigo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja sensibilidade, que haja ouvidos para ouvir o Teu chamado à intimidade, o Teu chamado para relacionamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem você acha que vai precisar estar ouvindo, que precisa estar ouvindo isso. Eu vou estar colocando também o link aqui da página de venda do livro, Ouse Orar e Pare de Reclamar. Essa semana aí tá com um preço especial, então corra e já garanta o seu. De início, a gente só tem digital mesmo, mas mais pra frente a gente vai ter ele físico. Comenta aqui embaixo se você foi edificado, se algo realmente falou ao teu coração. Compartilha aqui embaixo se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de tema para que a gente possa estar trazendo no Spotify. Você pode comentar e também no YouTube. No YouTube você pode dar uma curtida, né, que ajuda bastante a gente aqui, e também se inscrever no canal se você não é inscrito. E até o próximo episódio. Tchau, Deus abençoe. Tchau.